Sejam bem-vindos ao Fórum RTP África a partir da Guiné-Bissau. Nesta edição vamos falar da situação diplomática, por isso o nosso convidado é o embaixador de Portugal, José Rui Velez Caroço. Muito obrigada, senhor embaixador, por esta disponibilidade de estar aqui conosco para mais um Fórum RTP África. Senhor embaixador, foi um desafio aceitar a missão para a Guiné-Bissau? Muito obrigado. Foi um bom desafio e, sobretudo, um gosto, de facto, poder aceitar esta missão, que penso que, tal como sucedeu com todos os meus predecessores, para qualquer diplomata português, poder servir e realizar a sua missão na Guiné-Bissau é, antes de mais, uma honra, um privilégio e um desafio positivo, atendendo à profundidade e densidade das relações que existem entre Portugal e a Guiné-Bissau. E como é que caracteriza a relação histórica entre a Guiné-Bissau e Portugal? É uma relação antiga, é uma relação baseada numa história partilhada, numa língua comum, e, portanto, tem muito de laços de familiaridade, de fraternidade e, portanto, além do relacionamento, digamos, ao nível político, ao nível dos Estados, dos respectivos governos, ser, regra geral, sempre uma relação intensa e, no domínio das relações bilaterais, boa. Além disso, acresce que os contactos que existem ao nível da sociedade civil são muito fortes e, portanto, quer a presença da comunidade portuguesa e luso-guineense aqui, que eu gostava de aproveitar para igualmente saudar e realçar a importância que ela tem, como da diáspora guineense em Portugal. Portanto, as relações são a vários níveis e, portanto, faz com que o meu trabalho aqui e da Embaixada de Portugal em geral, para além de bastante e intenso, abarcar todas essas áreas e, portanto, obviamente, é um daqueles países em que, obviamente, o relacionamento com Portugal, quer bilateral, quer no quadro multilateral, na CPLP, com os diversos organismos internacionais, a cooperação, fazem com que a relação seja muito rica em quantidade e em qualidade. No dia em que entregou a carta credencial ao presidente guineense, reiterou o empenho de Portugal em melhorar as relações existentes entre os dois países. Que passos já foram dados nesse sentido? Exatamente, eu apresentei aqui credenciais ao Sr. Presidente da República, o General Umaro Sissoko Embaló, no dia 29 de setembro do ano passado, há pouco mais de meio ano, e na altura, enfim, vim com essa missão, incumbido dessa tarefa de, nesse quadro, como acabei de descrever, de relações muito intensas entre os nossos dois países, tudo fazer e contribuir para que pudesse ser dado mais um passo no sentido do seu aprofundamento e da sua melhoria e tudo quanto seja trabalhar nesse sentido, e temos feito. Logo pouco tempo depois, dias, poucas semanas, foi aliás a visita do Sr. Presidente da República a Portugal, a convite do Sr. Presidente da República português, visita muito frutífera, tem havido contactos ao mais alto nível. Ainda recentemente, no início deste ano, a Ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, a doutora Suzy Carla Barbosa, também esteve em Lisboa, encontrando-se com o Ministro dos Negócios Estrangeiros português, assinando, aliás, o Pacto Estratégico de Cooperação entre os dois países para os próximos 5 anos.
aqui também, apesar das restrições da pandemia e do Covid, temos retomado todos os projetos ao nível da cooperação que aqui temos e, portanto, resumidamente, o que posso dizer é que, felizmente, trabalho não me tem faltado e espero, enfim, ao longo do tempo e da missão e dos anos que aqui estiver, que possa, tal como sempre sucede, enfim, ajudar e procurar a que se vá ainda um pouco mais além no quadro das relações já de si muito boas que existem entre Portugal e a Guiné-Bissau. Senhor Embaixador, meses atrás a Guiné-Bissau recebeu a visita do navio fragata português Setúbal. O que é que essa visita representa para os dois países? É um exemplo muito feliz que acabou de dar. De facto, no início do mês de março, entre o dia 8 e o dia 12, tivemos aqui a visita do mais moderno navio da Armada Portuguesa, o Setúbal, que o primeiro porto a que atracou depois de sair de Portugal, das águas portuguesas, foi Bissau. Aliás, algo que o comandante na altura bem referiu e com propriedade. E devo dizer, o próprio facto da missão se ter realizado devido aos constrangimentos da pandemia, que obrigaram, por exemplo, a que algo mais que gostaríamos de ter feito não fosse possível, uma vez que a tripulação teve que ficar a bordo por razões de segurança sanitária, mas realizou-se a missão, nomeadamente no quadro da chamada Missão Mar Aberto, que também tem apoio da União Europeia, de ajudar ao patrulhamento, à formação e ao intercâmbio, nomeadamente com a Marinha e as Forças Armadas da Guiné-Bissau. E o navio que ainda está a operar no Golfo da Guiné, que depois seguiu para outros países também de língua portuguesa e outros países da região do Golfo da Guiné, mas o facto de ter vindo aqui primeiro a Bissau, aproveitando para também trazer, tratando-se de um navio, portanto também trouxe material, nomeadamente no quadro da luta contra o Covid e de projetos que temos aí da cooperação, e portanto devo dizer que foi com muito agrado que o navio aqui esteve. Tive o prazer de acolher o Ministro da Defesa a bordo, as altas individualidades militares, e no fundo é uma prova da cooperação, nomeadamente no domínio técnico-militar, que nós temos muito estreita com a Guiné-Bissau. E devo dizer que para mim, que também foi uma estreia, este ou outro navio hão de voltar mais vezes ao Porto de Bissau, mas nesta altura bem complicada, Bissau ter sido o primeiro destino e porto do navio, acho que marcou, foi bastante significativo, e certamente outras visitas se seguirão. O senhor embaixador já promoveu e participou em várias cerimónias no domínio da cooperação entre a Guiné-Bissau e Portugal. Dentro da cooperação, qual é o setor que Portugal está mais envolvido? Já numa tradição longa, está praticamente presente em todas as áreas, digamos, tradicionais da cooperação, que nomeadamente aqui também é feita a nível multilateral, no quadro das agências das Nações Unidas, mas nós bilateralmente temos programas específicos desenvolvidos pela cooperação portuguesa localmente, pelo Camões, nomeadamente, e ainda agora, após um bem-sucedido quadro de cooperação nos últimos 5 anos, foi assinado e aprovado o novo programa que vai permitir, enfim, enquadrar os projetos para os próximos 5 anos. Programa esse chamado PEC, Programa Estratégico de Cooperação, que teve um aumento de cerca de 50% das verbas alocadas, sendo neste momento na ordem dos 60 milhões de euros para esse prazo, sendo que pode ir o montante até um pouco além, havendo parcerias e possibilidades, à semelhança do que sucedeu no programa anterior,
que era no montante de 40 milhões de euros, mas que depois no final chegou, salvo erro, perto dos 76, e neste novo programa estratégico, para além das áreas mais tradicionais e também se apostar em novas, digamos, vertentes que são muito importantes, nomeadamente no domínio da preservação do ambiente, no domínio digital, que estão agora mais marcadas e que fazem todo o sentido, mas os grandes dois eixos fundamentais, que de certa maneira já o eram, mas que agora são de sobremaneira reforçados, é a saúde e a educação. A saúde, penso que por razões óbvias, não é? E o facto de estarmos agora a passar por esta pandemia, enfim, lembra-nos mais uma vez o valor fundamental e a base, e aí a cooperação portuguesa tem estado muito ativa e muito presente, ela própria ou com parceiros internacionais. Ainda recentemente estive aqui no quadro de um programa da União Europeia, mas ao qual Portugal também muito se associou e cofinanciou determinados projetos no âmbito da saúde materno-infantil, no âmbito da saúde pública, e tudo isso vamos continuar e reforçar. E por outro lado, a educação. A educação, Portugal também está aqui presente em todos os níveis, digamos, desde a idade mais jovem, desde as crianças até depois do percurso escolar todo do ensino secundário à universidade e à pós-graduação, nomeadamente com bolsas e com apoios à formação universitária e pós-universitária. E isso, ou seja, a área da educação tão importante, é também, portanto, eu diria saúde e educação, grande aposta, não negligenciado tudo o resto e atendendo agora também àquilo que é, digamos, importante cada vez mais para as gerações futuras neste mundo, enfim, globalizado a nível da preservação do ambiente e da natureza, que a Guiné-Bissau tem muito a ensinar a todos nós sobre isso, e também na parte das novas tecnologias, deste novo mundo que aí está e que também temos que olhar mais por ele no domínio dos projetos que temos no quadro da nossa cooperação. E qual tem sido a contribuição de Portugal na implementação do programa de redução da mortalidade infantil PIMI-2 na Guiné-Bissau? Tem sido um contributo muito importante, nomeadamente através da cooperação portuguesa, que juntamente com organizações não governamentais para o desenvolvimento, que trabalham muito no terreno, aí citou esse exemplo o caso do Instituto Marquês de Valflor, que aliás leva aqui a cabo na Guiné-Bissau uma ação muito meritória, como aliás o faz noutros países africanos de língua portuguesa, como em São Tomé, mas aqui na Guiné-Bissau que me cabe registar, e esse programa, o chamado PIMI 2 e 1, portanto, já vai ao longo de 8 anos, este último foram os passados 4 anos e já foi feito um balanço e os indicadores, nomeadamente ao nível da mortalidade infantil, portanto, evitar, tiveram um registro muito bom. Aliás, isso foi aqui salientado, nomeadamente pela embaixadora representante da União Europeia, que a delegação da União Europeia aqui, em conjugação com os Estados-membros de que Portugal também faz parte, há entre nós uma colaboração muito estreita, e esse é um exemplo muito feliz, precisamente de como se faz a diferença e como poder proporcionar cuidados de saúde às mães e aos bebés. Portanto, a saúde materno-infantil é fundamental, e esse projeto em concreto marcou uma diferença e melhorou os índices gerais na Guiné-Bissau e está aí para continuar. Ou seja, já partindo de uma base que é aquilo que se pretende, mais melhor, e portanto estão também reunidas as condições
para continuar e prosseguir, e esse é um exemplo feliz em que num projeto da União Europeia, Portugal, que também se ocupou de partes e componentes desse mais vasta iniciativa, e vamos continuar a fazê-lo e com gosto e com empenho. E, Sr. Embaixador, neste período de Covid-19, qual é a precaução que a Embaixada tem estado a tomar? Diz muito bem, nós aliás cumprimos aqui todas as regras de saúde e as regras sanitárias. Aliás, usamos as máscaras, tiramos agora aqui para a entrevista porque estamos ao ar livre, mas o uso de máscara, a higiene das mãos, o distanciamento social. Nós aliás, como a generalidade de todo o trabalho, recorrendo também hoje em dia mais às tecnologias e ao trabalho à distância, conseguimos e temos mantido o serviço de atendimento. Tivemos nós próprios também, à semelhança de outros serviços e entidades aqui, também casos que tivemos que lidar com eles e que tivemos que obviamente tratar. A situação em todo o mundo é a que nós sabemos. Eu, aliás, desde que aqui cheguei, tem sido sempre em tempo de pandemia. Estamos todos desejosos, obviamente, de ultrapassar essa fase, mas neste momento, digamos, a nossa principal arma é, obviamente, todos cumprirmos com as regras, porque não só preservamos a nossa saúde, como, o que é ainda mais importante, protegemos a saúde dos outros. Portanto, e eu vejo que agora aqui também começou o processo da vacinação na Guiné-Bissau, e congratulamos muito com isso. A Guiné-Bissau também está em estado de calamidade, portanto com restrições ao nível da segurança sanitária, e nós aqui na Embaixada, obviamente, cumprimos com o que é estipulado pelas autoridades. Aliás, temos um contacto também muito regular aqui, quer com o Ministério da Saúde, quer com o Alto Comissariado da Luta contra o Covid, a Sra. Alta Comissária, a Dra. Magda Robalo, e portanto, enquanto estamos nesta situação, temos que, obviamente, eu percebo que às vezes há um cansaço maior, e sucede nomeadamente em Portugal, que também está em estado de emergência consecutivamente num período muito prolongado desde o ano passado, mas de facto todos os apelos, e aproveito aqui também o papel importante dos órgãos de comunicação social para a higienização das mãos, a utilização da máscara e mantendo o distanciamento social para controlar o risco de contágio e só assim eficazmente combater esta pandemia que nos afeta a todos. Que apoios concretos Portugal tem estado a dar à Guiné-Bissau no âmbito da Covid e que planeia continuar a dar? Desde a primeira hora até num período em que eu ainda não tinha chegado aqui a Bissau, portanto no tempo do meu predecessor, Portugal associou-se a iniciativas, nomeadamente de distribuição de material aqui para a Guiné-Bissau, em voos humanitários da União Europeia, na altura distribuindo máscaras, as batas, os uniformes, as luvas de proteção, e portanto sempre nessa noção de solidariedade. Isto é uma pandemia, portanto afeta todo o mundo. O secretário-geral das Nações Unidas diz, e muito bem, o engenheiro António Guterres, que enquanto alguma parte do mundo não estiver bem, não estamos bem, e tem toda a razão. Já depois, e posso dizer, testemunhando e tendo trabalhado para isso, já durante o mandato que aqui estou, nós temos uma colaboração muito estreita, nomeadamente
com o Alto Comissariado da Luta contra o Covid, temos facultado, nomeadamente, os testes que vêm, que têm que vir a uma determinada temperatura, que têm que ser acondicionados, enfim, e a cooperação portuguesa também aí tem tido um papel. E depois, no quadro da vacinação, que agora começou, portanto, eu vi no sábado passado o Presidente da República, o General Sissoko Embaló, a darem muito bem o exemplo e a mostrar que, de facto, neste momento a vacinação e quem puder ser vacinado deve sê-lo e, portanto, para mais uma proteção e a maneira de podermos atingir a imunidade coletiva. E também aí, nomeadamente no quadro multilateral, a Guiné-Bissau irá receber, por via não só do Banco Mundial, mas da chamada iniciativa COVAX, um conjunto de vacinas em lotes significativos, e aí Portugal também via União Europeia está, digamos, é um dos parceiros dessa iniciativa multilateral. E por outro lado, bilateralmente, já foi anunciado pelo governo português, o próprio Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, que haverá um redirecionamento de 5% das vacinas que Portugal, digamos, no seio da União Europeia, tem, que lhe são destinadas a si, mas que Portugal irá redirecionar para os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste, e também aí a Guiné-Bissau está incluída e estamos a trabalhar para isso, porque neste momento, felizmente, já estamos na fase da vacinação e essa é uma etapa muito importante para debelar e ultrapassar esta pandemia do Covid-19. Senhor Embaixador, por que a vossa missão decidiu suspender o atendimento público na secção consular? Tem a ver só com a Covid-19 ou há outros motivos? Não, essencialmente teve a ver com razões da pandemia e, de facto, nós, continuando sempre a trabalhar, nem podia ser de outra maneira, mas por razões de precaução e segurança dos utentes, tivemos que durante uma semana suspender o atendimento físico, digamos, presencial. Recebíamos os documentos e devolvíamos precisamente porque, em cumprimento das razões sanitárias, tivemos conhecimento de alguns casos, felizmente sem gravidade, mas que obrigaram, nem podia ser de outra maneira, a proceder com todas as regras, com as desinfecções necessárias, com as quarentenas, os isolamentos profiláticos. Felizmente não foi tanto tempo quanto poderia ser. Na semana seguinte começámos depois gradualmente a abrir e neste momento, preservando sempre as regras sanitárias, mas tendo presente que, de facto, o vírus anda aí, por vezes até com variantes que nós ainda não conhecemos bem e, de facto, acontecem situações que, por vezes, nós preferíamos que não sucedessem, mas neste caso, não tendo como evitar o risco por completo, quando acontece alguma situação têm que ser tomadas as medidas e foi aqui o caso e depois ultrapassá-las e voltar, digamos, a retomar na integralidade o serviço quando há mesmo todas as garantias, como é agora o caso. Tem havido testes sucessivos, não escondo, aliás, nem ninguém o pode fazer e é isso mesmo que tem que ser feito no diálogo constante aqui com as autoridades de saúde, que houve, poderá ainda haver, a situação infelizmente ainda não passou, registro de casos, relativamente ao qual o que eu posso assegurar é que, obviamente, sempre que eles sucedem e nós estamos a monitorizar diariamente, são tomadas
as medidas respectivas para a segurança e a saúde de todos. Portanto, aí foi essencialmente uma questão de saúde pública. Senhor Embaixador, como é que vê a comunidade da CPLP, sobretudo a comunidade guineense que vive em Portugal? A CPLP em geral, e, portanto, uma comunidade cujo padrão comum é a língua, há desde logo uma aproximação muito grande, cultural, portanto, afetivo, o mesmo referencial, o mesmo modo, enfim, de ver o mundo, muito grande. E, portanto, é o que faz com que qualquer nacional de qualquer país da CPLP, estando noutro país da CPLP, vai encontrar, obviamente, semelhanças, características comuns que a própria língua proporciona. Hoje em dia existe e muito contribui para o desenvolvimento em Portugal uma numerosa comunidade guineense em Portugal, que, aliás, a Embaixada da Guiné-Bissau em Lisboa, com quem nós também temos e trabalhamos conjuntamente e com muito gosto, o meu colega em Lisboa, o embaixador Hélder Vaz, e vemos que, nomeadamente, o reforço e tudo quanto seja feito também em prol dessa comunidade por parte das próprias autoridades guineenses, desde logo no terreno, muito nos agrada. Recentemente houve a abertura de um consulado-geral da Guiné-Bissau no Algarve e, por outro lado, as autoridades portuguesas, através dos seus serviços próprios, também, obviamente, acolhem e tratam da comunidade guineense em Portugal, sendo que, por ser de um país da CPLP, agora, proximamente, na Cimeira de Luanda, que se anuncia, vai ser dado mais um passo no sentido de aprofundar ainda mais esse relacionamento, porque a comunidade começou, e bem, por focar questão da língua e questões culturais, tem também uma grande concertação diplomática que funciona muito bem entre todos os países, e agora também será a hora de que a sociedade civil, os próprios povos, não é? A questão da mobilidade, que estará em cima da mesa e que será também vista e ponderada pelos governos dos diversos países, estará na agenda, porque hoje essa densidade de relações que falávamos faz com que, efetivamente, cada vez haja não só um trânsito maior, como pessoas de um país a estudar, a trabalhar, a passar temporadas maiores noutro e vice-versa, e aí o reforço da CPLP e dos seus mecanismos, penso que também só beneficiam, neste caso concreto, também a diáspora guineense em Portugal, tal como a comunidade portuguesa aqui na Guiné-Bissau. Isso, embaixador, tem sido recorrente queixas de cidadãos guineenses que procuram os serviços da embaixada, sobretudo quando se trata de autenticação dos documentos. Temos também um outro assunto que há muito tempo tem dado alguma preocupação às autoridades guineenses, que é a questão de junta médica para Portugal. Como é que a embaixada gera esses processos? Exatamente, aliás, eu compreendo, e nós atendemos sempre todas as opiniões, as sugestões, as críticas, as queixas. Eu vejo sempre com muita atenção e muito cuidado, porque nós estamos aqui, nomeadamente, na importante área consular, para prestar um serviço e, portanto, o que os utentes pensam é muito importante para nós. O volume geral de atendimento e de serviço é muito grande, e se eu posso atestar e ver tudo aquilo que obviamente é feito, são em quantidade significativa.
Existe sempre, como em todo lado, obviamente,